E para a gente caminhando para o fechamento e talvez já puxando algumas das suas perguntas, vamos lá. Quais são as estratégias, afinal? Então, a gente pode e deve sempre começar por ouvir e acolher, né? Resumindo um pouco do que a gente falou até aqui, ao longo da curva. Então, a gente começa a mudar esse mundo, contribuir para a transformação de uma sociedade, das organizações, da nossa casa, da nossa família, dos nossos ambientes, dentro desse contexto, quando a gente acolhe as diferenças, quando a gente percebe que elas existem, quando a gente ouve diferentes relatos, diferentes histórias, né? E se coloca à disposição para isso. Não existe receita de bolo, gente. A Ana fala muito isso e eu gosto de repetir porque é fato. Não existe um único certo, né? Estava escrevendo isso agora para não esquecer de falar. A gente não tem... a gente sempre fala isso porque alguém pode pegar essa apresentação e falar, então tá, ela está dizendo que o passo 1 é acolher, o 2 é ouvir, o 3 é sensibilizar. Então eu tenho que seguir essa receita na empresa A, na empresa B, na empresa C, na minha casa, no meu clube. Não. É importante identificar uma série de questões, desde a maturidade, a Ana colocou isso agora, né, quando falava sobre a discussão no grupo, no chat. Desde a maturidade da organização, o momento de oportunidade, tudo isso é importante. Então, vale dizer claramente que essa mensagem vai valer para alguém, talvez de uma ordem diferente, né? Essa sequência vai valer para vocês, talvez de uma ordem diferente. Sensibilizar e interagir, garantir que o movimento esteja acontecendo e que as pessoas estejam participando, claramente, percebendo o valor, né, no que está sendo realizado. Falar sobre diversidade, falar sobre as diferenças, conscientizar as pessoas, educar, estudar, garantir que as pessoas tenham acesso à informação. Ontem a gente estava num treinamento e as pessoas perguntavam, mas como que eu falo com alguém diferente de mim? Né? Então, a pessoa tem uma deficiência que eu não tenho, como é que eu falo com a pessoa cega? Como é que eu falo com a pessoa que tem uma opção diferente da minha de vida, porque ela quer viver fora da cidade, mais bicho grilo? Ou como é que eu faço com uma pessoa que tem outras questões diferentes das minhas? Tudo é tão diferente, eu não sei nem falar. Gente, começa falando com a pessoa, começa tratando como pessoa, chamando pelo nome. Então, é Ana, vou chamar de Ana, Mariana, vou chamar de Mariana, e Mariana me conta como é que eu faço para ajudar você em relação a tal coisa. Nós somos pessoas, somos seres humanos, mais do que pessoas, né? Somos seres humanos, pessoa ainda pode ser coisificado, o ser humano não. Então, tenhamos essa visão e essa clareza, né? E a gente tem isso quando a gente estuda, e a gente só faz isso para fazer tudo. Depois disso tudo, o mais importante é tirar isso tudo do papel e agir, né? Fazer alguma coisa, se mexer. Então, essa é a única dica, o único ingrediente da receita que vai valer para todo mundo, é agir. Ficar parado não resolve. E só para fechar, a gente sempre gosta também dessa frase, a gente gosta de algumas mensagens, e acho que isso aqui é a essência, né? Esse ditado chinês para a gente é muito peculiar, porque quando o jogo de xadrez acaba, o peão e o rei vão para a mesma caixinha, gente. Então, não tem por que dar segmentar as pessoas, se no final das contas todo mundo vai para a mesma caixinha, não tem por que tratar as pessoas de forma diferente, se no final das contas todo mundo vai para a mesma caixinha, né? A analogia do jogo de xadrez é bem interessante. Então, os poderes, assim como as diversidades, só servem para nos diferenciar, de fato, nos dão valores. Todos têm valor, todos têm o seu papel, né? Cada pessoa é diferente e é por isso que a gente segue dando valor à diversidade e à pluralidade de cada um. E esse é o momento de vocês. Agora a gente quer as perguntas de vocês. Então, Mariana, conta para a gente. E Ana... A gente tem uma aqui que é da Luísa. A Luísa colocou aqui no chat, eu disse a ela que a gente ia responder ela aberta. Luísa, então,
quando a Eu gente acho, começa. a pergunta é como é que, na verdade, ela vai se desdobrando, né? Então, assim, ela comenta que, em função da pandemia e do trabalho remoto, talvez trabalhar a questão de cultura organizacional e com o foco de diversidade, equidade e inclusão, isso pode ser difícil. Talvez também porque haja um certo cansaço digital e está tendo muita dificuldade de conseguir a adesão, por exemplo, em estratégias como palestras de sensibilização, workshops, né? Então, o que eu diria? E aí ela pergunta, mas então, seria normal a gente ter só uma parte da empresa envolvida, né? Ou o ideal seria o todo? Então, o que eu diria para você, Luísa? Eu acho assim, acho que há um cansaço digital, a gente também acredita na For All, no letramento, quer dizer, na sensibilização, quer dizer, a gente começar pelo entendimento dos conceitos, entendimento do impacto da diversidade, equidade e inclusão, o quanto isso tem de justiça social, o quanto isso tem de impactos para os negócios, né, em função de toda a questão da produtividade, através da inovação e da criatividade, mas a gente também entende que as pessoas são diferentes, né? Então, não só a cultura entre empresas é diferente, como a gente também sabe que dentro de uma empresa existem subculturas, né? Então, talvez você esteja com subculturas que estão em momentos diferentes. Então, a dica seria, eu tenho 2 dicas. Uma dica é comece pequeno, né? Então, assim, talvez se você está vendo se você já fez, principalmente, né, estratégias que são estratégias maiores, né, e você está conseguindo pouca adesão, comece agora a alternar estratégias para todos e estratégias mais focadas. Você já teve alguma adesão, por que não trabalhar com essas pessoas, né? Então, assim, comece pequeno, pilote alguma coisa ali, né? Desenvolva algum trabalho específico naquela área, né? Ou com aquelas pessoas, se você ainda não tem um comitê de diversidade, essas primeiras pessoas que estão aderindo podem ser. Tem mais questões aqui no chat, depois eu abro aqui para ver, senão vou perder meu raciocínio. Então, acho que essa é uma questão. Uma outra questão como a cultura, como as empresas são diferentes e as pessoas são diferentes, as pessoas também aprendem de formas diferentes. Então, hoje em dia, né, em função muito, né, ontem a gente sofreu muito, assim, eu particularmente sofri muito. Nós somos uma empresa que tem soluções digitais, mas a gente gosta muito do treinamento, da consultoria presencial, porque a gente trabalha com algumas coisas muito sinestésicas, com algumas ferramentas muito sinestésicas. E quando a gente começa a abrir e a gente perde, né, essa possibilidade de usar, isso me dá uma dor profunda. Até por isso, porque tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que aprende assim, tem gente que aprende revendo, porque ela vai rever e vai escrever. Então, assim, alterne também as suas estratégias de comunicação. Não fique só no ao vivo, fique em alguma coisa assíncrona que a pessoa possa ver em algum outro lugar. Então, tente customizar isso um pouco mais. Tá? Essas são as minhas dicas. Não sei se a Sil e o Léo querem complementar. Enquanto isso, eu dou uma olhadinha no chat aqui. Eu acho que eu teria um único ponto a complementar, que a gente até abordou ao longo da minha fala anterior, que é de identificar algumas influências. Então, do movimento que já foi feito, capturar aquelas pessoas mais participativas, né, e convidá-las a participar voluntariamente. É importante que o movimento comece de forma genuína sempre. Então, quando a gente aponta alguém, aí assim, o Léo está ali quietinho, vamos falar, Leonardo, vem você ser o líder do projeto de diversidade e inclusão. Sem saber se o Leonardo quer participar do projeto, tem aderência ao projeto, já está fazendo a mudança dele interna, porque isso é muito importante. Lembre sempre que o movimento começa dentro de cada pessoa. Então, se não começou o movimento ainda, para mim,
eu não vou conseguir aderir e liderar esse movimento de forma genuína. É importante que isso seja trabalhado sempre de forma genuína. Então, se não começou, mas tem potencial para começar, estimule esse movimento interior e individual antes, na medida em que, para que essa pessoa possa se fortalecer para liderar esse movimento, porque a gente falou da curva, não é fácil, não é um movimento fácil, é um movimento que é preciso que seja liderado de fato com engajamento, né? Sem isso, a gente vai patinar um pouco mais.